Ora vivam! Bem-vindos ao Pergunta Simples, um podcast sobre comunicação. Esta é a 30ª edição, um número redondo que merece um comentário na página perguntasimples.com. Lá dá para subscrever ou ouvir episódios antigos. Só de pensar que este podcast começou como uma forma de sobreviver ao primeiro confinamento e já vamos praticamente no fim do segundo e leva 10.000 episódios descarregados e ouvidos. Só posso agradecer-vos. Obrigado por isso. Estamos na Semana da Páscoa e hoje o mote é o silêncio. A vida é uma jornada. Para os crentes pode ser até uma peregrinação, um caminho. Nesta caminhada há momentos em que é preciso parar para pensar, parar para nos escutarmos. O padre jesuíta Paulo Duarte tem uma dessas estações de serviço da alma. Dirige retiros de silêncio na Casa da Torre, no norte do país, perto de Braga. Sim, é para crentes, mas não é só para crentes. De resto, se a crença é para aqueles que têm fé, a espiritualidade é para todos. E o padre Paulo usa, além da palavra, o movimento do corpo para nos pôr a falar, mesmo que mudos de sons. Este programa é um diálogo sobre sons e danças silenciosas, sobre ouvir a alma e o eco das dores. E quase sempre, quando nos fazemos perguntas honestas, vêm respostas importantes. E a porta está aberta para todos. Acho que as pessoas que nos procuram na casa de retiro já têm a noção do que é que, minimamente, do que são os exercícios espirituais. Grande parte das pessoas. Pode haver uma outra pessoa que não sabe, e aí explicamos. Mais do que vir à procura de um retiro de silêncio, então perceber que dentro da Companhia de Jesus, o nosso fundador, Santo Inácio de Loyola, teve ali uma intuição que ele chamou os exercícios espirituais, que é uma metodologia de retiro. Pronto, são retiros de silêncio, que no fundo é a pessoa que está no seu encontro com Deus, no seu encontro consigo próprio e sobretudo com Deus, a partir de orientações do famoso livrinho dos exercícios espirituais. Não dá propriamente para ler, porque é como um esquema e aprende-se a lidar com ele. E a partir dessa metodologia, portanto, desse caminho de primeira semana, segunda semana, terceira semana e quarta semana, porque os exercícios inicialmente foram pensados para 30 dias, para o que chamam os exercícios de mês, que nós jesuítas fazemos pelo menos 2 vezes na vida, ao entrar no noviciário e depois naquilo que se chama a terceira aprovação, e depois quem quiser, nas casas de retiro também se propõem exercícios de mês, mas em geral depois são adaptados para ou uma semana ou 3 dias, e claro, esses 30 dias são adaptados para esses dias menos, a orientar o retiro. Pronto, dentro dessa metodologia, portanto, há pistas de orientação e a pessoa vai fazer o seu silêncio, que pode ser numa capela, pode ser na quinta, num espaço no próprio quarto, a partir desta orientação, mas que no fundo é mais do que estar calado, porque esta é a coisa da imagem que as pessoas às vezes acham, mas que é silêncio, agora vou estar calado 3 dias. Não é estar calado. Há um outro modo de falar, se calhar, não é o falar vocal, mas é, no fundo, o falar interior. Nessa escuta da interioridade, porque nós sabemos, quer dizer, eu posso me silenciar, não falar vocalmente, mas interiormente a memória, o entendimento, a inteligência e a vontade, como próprio, são a linguagem própria inaciana do próprio Santo Inácio, vão falando, não é? E esse silêncio, muitas vezes, ajuda que no fundo essa voz interior, as vozes interiores da memória e de algum modo quando vamos acalmando a presença de Deus que vai pacificando, depois venham ao de cima. Como digo muitas vezes, o Inácio convida também aquilo que se poderia chamar o silêncio do cotidiano, ou seja, sair no fundo do cotidiano para ir para uma casa de retiros é distanciar, ganhar distância, portanto, e assim acalmando os ruídos interiores. Muitas vezes acalmando os ruídos exteriores, muitas vezes vêm os ruídos interiores e limpando esses ruídos interiores acaba por surgir a voz, no fundo, interior da nossa vida, de Deus a ir falando. E é esse silêncio que, no fundo, somos convidados a fazer para que haja, no fundo, uma comunicação e, a partir de quem nós somos, da nossa memória, das imagens que temos da memória, portanto, e tudo, inevitavelmente nós acabamos por pôr em palavras, não é? Eu lembro-me sempre que uma coisa que acho mesmo muito bonita, que é o livro do Gênesis, abre, ou seja, a primeira voz que
que ouvimos Deus a dizer e Deus disse, portanto, a partir do momento há um disse, estabelece uma comunicação pela palavra, faça-se a luz. E é tão interessante como, se nós virmos até nesse versículo, a visão e a audição estão de mãos dadas, porque Deus disse, portanto é uma audição, portanto vamos escutar, faça-se a luz para ver. E às vezes uma escuta atenta de nós próprios ajuda-nos a ganhar clarividência, uma nova visão da realidade, e portanto esse silêncio permite essa clarividência, essa nova visão, essa nova luz de ver a realidade de uma forma diferente. Quando nos calamos para escutar, neste caso para escutarmos a nós próprios, eu imagino que muita coisa boa virá, mas alguns fantasmas podem aparecer. Eu atrevo-me a dizer que é suposto que apareçam, porque os fantasmas são para serem lidados para que eles deixem de ser fantasmas e desapareçam e sejam integrados. Se são fantasmas, não é? É porque andam ali a pairar, atrevo-me a dizer às vezes a quererem serem vistos e a lhes dar atenção. Claro que depois podem ser fantasmas de coisas menos simpáticas, se calhar dolorosas, que aconteceram na nossa história, no passado, enfim. E por isso, olhar para o fantasma, não é? É lhe dar a atenção para que ele depois até se possa dissipar. Claro que dito desta forma até parece que é uma coisa muito simples e rápida, e às vezes pode ser um processo doloroso e que é preciso ser alguém a acompanhar, não é? Tanto quem orienta os exercícios, chamado diretor espiritual, diretor vem de quem dirige, não é? Hoje é que aplicamos a palavra diretor noutros contextos, mas portanto diretor é aquele que dirige. E por isso hoje também modificamos, falamos de orientador espiritual, acompanhante espiritual, para enfim, depois que sabemos o peso das palavras. E tu fazes o quê? Como é que é esse trabalho de orientação? Como é que é esse diálogo entre quem está lá para se escutar e o teu trabalho enquanto diretor deste movimento? O diretor é aquele que dá os chamados pontos de oração, as chamadas pistas de oração. Enfim, depois cada um pode ter o seu estilo, isso também é muito, muito livre. Já agora deixa-me perguntar-te, mesmo antes de irmos por aí, e então aqueles que não acreditam em Deus, que não acreditam num Deus, também têm espaço, também te procuram? Também procuram, sim, sim. Sim, porque, enfim, depois também acaba por ser relativamente conhecido, e as redes sociais têm dito, não é? E eu gosto muito deste diálogo da fronteira. Diálogo, não é cá proselitismo, etc., não é isso. Proselitismo, para quem possa ser palavrão, é o quase obrigar ou subtilmente fazer com que outra pessoa vá acreditar. Não é isso, gosto muito do diálogo. E gosto muito do diálogo, sobretudo das pessoas que ou que se dizem não crentes, ou que se afastaram da igreja, para tentar perceber o que é que se passou, e por isso também mesmo com a linguagem, seja nas minhas publicações, seja no modo como muitas vezes apresento ou conferências ou formações que dou, posso muitas vezes, falo em Deus, porque sou padre, portanto não, mas tento ter uma linguagem, diria, usa-se muito o termo inclusiva, mas inclusivo neste sentido, quer dizer, sem ir logo para uma linguagem demasiado religiosa, bíblica. Porquê? Porque como já escuto muitas pessoas, muitas vezes vem a reação, aí lá vem o padre com isto, que isso não me interessa. Mas quando falo de outra forma, por exemplo, imagina este versículo que estava a comentar agora, Deus disse, faça-se a luz. Eu posso dizer, como veem Deus, o nosso Criador, aquela usar quase de uma forma pesada, e a pessoa já, o inconsciente levanta defesas. E estou aqui, naturalmente, a dizer, olha, o versículo bíblico, Deus, estão a ver, escutar e ver, e de repente abre-se aqui perspectivas, que mesmo que a pessoa possa não ser crente em Deus, percebe, olha, a escuta e a visão estão aqui de mãos dadas, olha que curioso, a nível mais humano, antropológico, como costumamos dizer. Portanto, usas quase a ideia de uma poesia, e de facto quem lê a Bíblia há momentos que são absolutamente belos. Belos e poéticos, sim. E que têm a ver com religião, mas têm a ver com um retrato do que é a vida, o sentimento e a maneira como nós olhamos o planeta. Sim, daí muitas vezes fazer a distinção entre o religioso e o espiritual, ou seja, o espiritual é transversal ao ser humano e o religioso está muito ligado, diríamos aqui, um lado mais cultural, por isso é que há diferentes religiões em diferentes contextos culturais, portanto está ligado muito a uma dimensão cultural, mas agora a espiritualidade, e por isso é que percebemos que em todas as partes do mundo há aqui uma ligação com o divino, com o transcendente, que é depois representado e vivido de formas diferentes, mas em nós há uma dimensão de espiritualidade, e por isso quando falamos, se calhar uma linguagem, usar a tua expressão agora, mais poética ou mais, no fundo,
humanizadora para abrir um bocadinho mais. Então, se calhar, quando falamos do divino neste contexto, até quase a pessoa se identifica, mas até isso eu me identifico. Por exemplo, quando se fala de amor, não é? O amor é transversal à humanidade. Claro que depois tem muitos significados e pode abrir com perspectivas, mas que quando usamos esta linguagem inclusiva para falar do bem e do bem que podemos nos fazer uns aos outros, é aqui uma oportunidade então de relação maior. Como é que Assim, voltamos à tua direção destes caminhos? Como é que tu fazes? O que é que tu escutas? O que é que te pedem ou o que é que tu propões às pessoas? Eu nunca bem, fiz, portanto tenho curiosidade de perceber pois, como é que é isto. As pessoas chegam lá com a sua mala, com o seu saco e dizem olá, olá Paulo, olá claro, Padre Paulo, não sei sim, qual é a sim, fórmula. sim, Padre Paulo sobretudo. O que é que vai Mas, acontecer? Conta-me tudo. não, claro, quando vão para a casa de retiros, são orientados, pronto, lá vão pôr as coisas no quarto e depois damos os horários, não é? E depois os horários, que normalmente podem ser retiros individuais ou, em geral, são retiros de grupo. E, portanto, depois damos o horário, junta-se o grupo e depois eu digo, atenção, depois também há aqui um momento de conversas individuais e as pessoas às vezes é curioso, claro, eu explico logo na introdução, porque já são muitos retiros que oriento, é curioso como as pessoas, ao princípio, se calhar não dava tanto esta indicação logo ao grupo, não sei o que é que venho aqui a dizer, então eu faço a pergunta, como é que estão a ser estes dias? O que é que está a sentir? O que é que está a viver? O que é que está a vir à memória? O que é que, sabendo que, com toda a confiança, o que partilha aqui, pois há confidencialidade, portanto, o que está a partilhar, pois abre-se aqui em novas perspectivas, mas do que eu estou a ouvir é logo confidencial. E a partir daí a pessoa começa a conversar. Mas conversa da minha vida. Por exemplo, olha, o que é que lhe veio à memória? E desde aí, quando começamos com uma conversa, olha como está a acontecer agora, não é? Quer dizer, vai-se abrindo. Claro que depois, em contexto de exercícios, uma coisa é depois fazer um acompanhamento regular com a pessoa, não é? Que depois até pode acontecer que a partir daí, depois a pessoa queira conversar com regularidade mensal, ou às vezes de 2 em 2 meses, para quase pontualizar um bocadinho a vida. Outra coisa em contexto de exercícios, as conversas são mais ou menos de meia hora, então vamos direcionar para que dentro do retiro, o retiro também é feito, Inácio pensou nisto, para, por exemplo, tomar grandes decisões. Ou seja, o famoso discernimento, a palavra discernimento, que é assim muito querido a nós, a linguagem jesuíta, e o Papa, por exemplo, o Papa Francisco, por exemplo, a palavra discernimento, e até o nosso Padre-Geral uma vez disse com imensa piada, bem, há tantos entendimentos sobre o discernimento quantos católicos há no mundo, brincava ele, mas no sentido inaciano é a busca da vontade de Deus, e para isso este silêncio, para perceber a partir da minha vida, daquilo que Inácio chamam as moções interiores, os movimentos interiores, sobretudo a partir dos espaços de pacificação, o que é que eu sou chamado a tomar grandes discernimento em termos de grandes decisões de vida, que implica o ser humano todo. Imagina, pronto, a decisão de entrar na vida religiosa ou não na vida religiosa, vou ser padre, ou por exemplo, se vou avançar para uma coisa grande que é para uma investigação a nível de doutoramento, vou ser pai ou mãe outra vez. Isto são implicações que podem ter discernimento, porque implica a vida não só total da pessoa, como de outras eventualmente. E por isso o discernimento, os exercícios são muito orientados para aí. Inácio também sabe que não precisamos fazer exercícios para estarmos constantemente com grandes decisões de vida. Então ele também fala da reforma de vida. Nós, por exemplo, jesuítas fazemos, e muitos religiosos e pessoas, anualmente de 8 dias. Quer dizer, eu não estou anualmente a tomar grandes decisões de vida, mas posso sim reformar. Olha, como é que foi, quase como que há um jeito de uma grande avaliação de como é que foi o último ano, onde é que eu entrei, onde é que eu posso aqui crescer mais, no fundo, luz e sombras, por aí fora. E esse ajuda, quando se vai conversar, enfim, com o orientador no contexto de exercícios, é perceber, olha, então e agora, para onde é que queres ir, o que é que está a ser? Então ajudamos muito a fazer esse encaminhamento. Claro que na vida, e depois, como digo, não só no contexto dos exercícios, mas noutro contexto, de fazer um acompanhamento regular, aí falamos da vida, e que a minha experiência às vezes toca ali a fronteira, às vezes, entre a espiritualidade e a psicologia, porque depois quando nós falamos da nossa vida, falamos das relações, tensões, os tais fantasmas, não é? Que há pouco também comentávamos, e aí perceber muitas vezes a fronteira e perceber, olha, mas se calhar aqui se calhar é preciso um acompanhamento mais terapêutico que já não é tanto comigo, e até se pode até depois formar equipas terapêuticas, no sentido, olha, encaminho-te mais para uma psicoterapia, uma psicanálise, e depois fazer aqui pontos com a espiritualidade em que eu conheço os meus limites e eu não faço terapia.
Eu não faço psicoterapia, não é a minha função. Portanto, tu fazes o acompanhamento espiritual e deixas, quando percebes que isso é de um campo da psicanálise, da psicologia, da psiquiatria, Psicoterapia é enfim, o que for. vais fazer Claro, esse encaminhamento. claro. Estavas a falar Sim. de que normalmente isto é em grupo, o que significa que há uma partilha entre grupos? Gera-se algum fenómeno de grupo ou as pessoas estão em grupo, mas estão a fazê-lo individualmente, esta Acontece, conversa individual? estão a fazer o silêncio individualmente. Quando digo grupo, por exemplo, vão todos ouvir os mesmos pontos, como assim dizemos, as pistas de oração, e depois cada pessoa está no seu silêncio, inclusive as refeições são em silêncio naqueles 3 dias. Acontece depois, nós celebramos missa no final de cada dia, de retiro, e aí, enfim, há um convite em quem quiser poder partilhar o que quiser sobre o seu dia. Convidamos muito a essa partilha. Porquê? E depois aí acontecem coisas mesmo, é muito bonito, acontecem coisas muito curiosas. Bem, para mim, que acompanho, perceber como eu que dou as mesmas pistas de oração, ver as pessoas, quando vêm falar individualmente comigo, perceber que a partir de cada sua história, como receberam aquela informação e aplicam à sua vida. Pronto, isso é mesmo bonito, é como nós vemos o Espírito Santo a trabalhar na vida, na história de cada pessoa. Portanto, cada um interpreta à sua maneira e conforme a sua vida as palavras que tu lhes deste como pista e faz a sua própria Faz o seu cozinha caminho. espiritual. Sim, porque o que acontece é o próprio Santo Inácio nos exercícios, no chamado Diretório aos Exercícios, antes enfim, que é dentro deste esquema da metodologia, fala que é ajudar a que a pessoa possa ter uma relação pessoal entre a chamada criatura e o Criador. Esta linha do livro do Gênesis, da criação, mas pronto, da relação da criatura. E essa relação individual, de facto, como que cada um de nós tem a sua relação com as várias pessoas, essa relação individual é aquela que se estabelece para que a pessoa possa perceber qual é a vontade de Deus. E uma vontade de Deus percebe-se que é sempre também com uma dimensão comunitária. E é aqui que entra também o campo de partilha. Quando convidamos, volto a dizer, ninguém é obrigado, é tudo sempre com muita liberdade. Mas o que acontece é, às vezes, as pessoas partilham e depois vêm-me dizer, ou no último almoço, quando nós terminamos o retiro, em que as pessoas já estão à conversa, e depois cria-se também uma cumplicidade muito bonita no silêncio, como as pessoas dizem, uma troca de olhares, ou um acenar de bom dia, porque não há, como digo, não há conversa, mas ou as pessoas a dizer, olha, obrigado por ter partilhado aquilo, porque aquilo tocou-me imenso, e senti-me, olha, afinal não sou o único ou única a viver aquilo, olha, achava que, ou então, olha, ainda bem que partilhou, porque eu estava tão bloqueado, e quando me deu aquela perspectiva, aquilo abriu. Porquê? Porque não, como nós somos também em relação, e a comunicação uns com os outros, e Deus também habita na comunidade, em nós, e portanto também acontecem estes bons encontros destes diálogos na escuta das partilhas. Sim, mas o retiro, cada pessoa está no seu silêncio, não há, por exemplo, isso até podemos, inspirados na espiritualidade inaciana, até podemos dizer, vamos orientar um retiro de início de Semana Santa, por exemplo, e que não é necessariamente exercícios espirituais, mas inspirado em que vamos ter amanhã é de silêncio e à tarde vamos partilhar à volta disto, etc. Isto pode acontecer, mas os exercícios em si espirituais não têm este tempo propriamente de partilha em grupo. Podemos fazer, fomentar noutros momentos. E que isso também, por exemplo, eu tive também a dar aulas e a trabalhar na pastoral em colégio, por exemplo, com os adolescentes, uma coisa que fazemos muito que é as partilhas, para eles também poderem perceber, ou seja, o que cada um está a viver, as coisas diferentes, também se fomenta essas partilhas em grupo. Estamos na semana da Páscoa. A Páscoa é o quê, afinal? Porque nós temos, por um lado, lá está, os crentes que vivem religiosamente isto e os outros que pensam que a Páscoa, além da visita do padre, é um belo pretexto para visitar a família, fazer um belo almoço em família e celebrar mais um momento. É o quê, afinal, a Páscoa? Olha, a Páscoa, como a palavra indica, é uma bonita passagem, enfim, teologicamente, da morte à vida, portanto, a passagem pela morte do próprio Cristo, mas que é preciso entender de uma forma muito resumida um processo muito grande de liberdade. Porquê? Porque a Páscoa acontece, a primeira Páscoa, a primeira passagem, podemos dizer, acontece quando o povo hebreu era escravo no Egito, o famoso Moisés que o liberta e, portanto, há essa primeira passagem e por isso é que a Páscoa cristã, neste caso católica, judaica, porque os ortodoxos, como têm um calendário diferente, por isso é que há aqui esta ligeira diferença em termos de calendários, mas que é na mesma altura. Porque é que a Páscoa é móvel? Também explicar isto. O Natal fixou-se a 25 de dezembro,
Mas a Páscoa, sabe-se, a partir do texto, que é na primeira lua cheia de primavera. Portanto, e por isso vamos estar em lua cheia, estamos sempre em lua cheia na Páscoa. Porquê? Porque eles, ao fugirem do Egito, a lua estava cheia para poder também ver à noite, portanto também tinha, enfim, é ir ao livro do Êxodo para perceber toda esta passagem, Peshoá, em hebraico, Páscoa, portanto, passagem pelo Mar Vermelho, portanto, depois também todo o lado batismal. Então, Páscoa é passagem. O que acontece é, para nós cristãos, houve aqui uma volta que é, Cristo resgatou, no fundo, a morte, faz a passagem pela morte em que deu, de algum modo, o fim ao absoluto da morte para uma nova passagem, para uma nova vida. Para nós é um tempo muito forte, porque no fundo é quando mostramos que este Cristo que humanizou, Deus que se humanizou em Jesus Cristo, resgata a vida e ressuscitou. E, portanto, para nós é uma festa, podemos dizer, a festa que está ligada com o Natal. Que depois, ao longo dos tempos, ela foi-se, enfim, culturalizando no sentido do encontro das famílias, do encontro da celebração, depois de um período longo de quaresma, de mais silêncio, de mais reflexão, enfim, em outros contextos, que era o tempo da penitência, de grandes penitências, para quê? Para preparar o momento, então, do encontro. Fazer visitas pascais, bem, não vai haver este ano, mas fazer visitas pascais, por exemplo, é o em que se põe a mesa farta, que é a fartura da festa, do reino, do alimento, da alegria, e por isso é que se chamam as famílias, chama-se toda a gente para vir lá à casa para comer e comer bem. Por isso também é um tempo do encontro, mas sobretudo, para nós, é a grande passagem da morte para a vida. Sim. Como é que um civil que dança e quer ser veterinário se encontra com Deus quando acontece uma desgraça que qualquer um de nós, se calhar, a última coisa que queria fazer era pensar em Deus, porque tu decides isto, ou tomas esta noção quando uma tua amiga pessoal morre? Sim, tinha... Com tenra idade. Sim, tinha 15 anos e... Não te zangaste com Deus logo antes de o conhecer? Não, porque se calhar não entra aí mesmo, para mim, como não tinha muito propriamente presença de Deus, portanto não sabia se me poderia, não é uma questão de saber, não era para mim uma presença, foi a seguir, quando falo sobre o tema e alguém me desafia a conhecer, olha, inquieta, a morte e a vida, já pensaste que Deus, morte e vida, e portanto a partir daí é que eu começo um processo de encontro com Ele. Zanguei-me sim, mas aí já como jesuíta, e tive, porque isto, Inácio convida-nos esta relação da criatura com o Criador e, portanto, depois vamos desmontando imagens de Deus, e zanguei-me sim, porque não só a questão da morte da Sandra, quando tinha 15 anos, mas também depois, também já falei nisto uma outra vez, fui vítima de bullying durante alguns anos, na altura esta coisa não existia, não é? Era, pronto, há que ser homem e defender e já está. Mas não, na altura foi algo bastante sério. E quando mais para a frente faço um processo, seja no caminho de direção espiritual, seja no caminho até mesmo de psicoterapia, de repente dar-me conta com essas dores, os tais fantasmas, por exemplo, não é? Essas dores e fantasmas dessa história, desse sofrimento que depois vem ao de cima e são postos muito em cima da mesa. Aí sim vem uma experiência da zanga, porque é que permitiste isto, porque é que... E quer dizer, mais do que ter uma resposta no sentido de eu não permitia, enfim, é a limitação humana, são as relações humanas, como é que nós nos educamos e como é que nós aprendemos a lidar uns com os outros, que Deus dá-nos ferramentas para isso, e quase senti mesmo a resposta, olha, eu sofri contigo e fui dando o melhor que podia sem me impor. Porque por mais que nós achamos que Deus nos deveria impor, Ele dá-nos muita liberdade, Deus não se impõe. E isto é que às vezes é estranho, porque é um Deus que nos ama de tal maneira, ao ponto de saber que dentro dessa liberdade que existe nesse amor, nós o podemos negar. E, portanto, ele não se impõe. Agora, sofre connosco, sofre mesmo quando nós também estamos em sofrimento, se calhar por nós podíamos dizer, era mais fácil que ele se impusesse para travar esse sofrimento, mas o que no fundo ele nos ajuda, e precisamente pela Páscoa, teologicamente, espiritualmente, psicologicamente falando, enquanto Páscoa, perceber que o próprio Cristo, ao passar pela experiência de um sofrimento por injustiça, resgata e compreende o sofrimento como nos pode ajudar a perceber que nós, ao atravessarmos esse sofrimento, podemos encontrar mesmo uma vida nova.
E aí a experiência também já me fala, não só pessoalmente, quando se entra nesta experiência muito forte de um perdão, de uma reconciliação interna, de tudo mesmo, das pessoas que possam ter agredido, porque depois também eu próprio agredi, não é, noutros contextos, e portanto também fazer perceber esta realidade da humanidade, como isto vai haver uma transformação, perceber então o que é que realmente é importante. É carregar um peso da dor ou é libertar-me dela, mesmo em situações extremas? Claro que isto é muito bonito, nós falamos quando estamos em contextos muito, em geral, seguros, mas já acompanhei mesmo muito sofrimento e de pessoas que, mais do que dar a volta, eu, enfim, tenho distinguindo o dar a volta e o ultrapassar do atravessar. Porque uma coisa é ultrapassar e a realidade fica lá, outra coisa é atravessar. E atravessar, cá está, é o processo que pode ser espiritual, psicológico, até físico, não é? Porque aí entra muita dança e o movimento entra aí, porque às vezes a propor as pessoas que possam estar zangadas com Deus, a libertar a emoção é dar-lhes uma almofada para a mão e baterem num sofá ou numa mesa, libertar essa emoção e simbolicamente projetar isso. Porquê? Porque essa emoção está lá. E ao libertar essa emoção e depois racionalmente e até fisicamente e emocionalmente pode-se encontrar mesmo uma paz. Porque há uma outra coisa que me parece fundamental, que é nós estamos bombardeados, temos um consciente e um inconsciente coletivo que somos bombardeados para sermos, atrevo-me a dizer, mais do que bons bonzinhos. Então, não posso sentir agressividade por Deus, olhar a blasfémia, não posso fazer mal à outra pessoa, não sei o quê, mas essas emoções estão lá todas, é como eu costumo dizer. Então, mas é bom ter ódio, raiva? Às vezes pergunto às pessoas, não é mau. Eu, pois, não é bom nem mau. O ódio e a raiva estão cá porque são realidades emocionais que nos ajudam, porque que bom possa ter ódio à injustiça, que bom que possa ter raiva à injustiça. Agora, o que eu faço com essa realidade, com esse sentimento, com essa emoção, é outra história. E muitas vezes estão muitas dores, muitas zangas acumuladas de traumas, e depois entramos em outros campos mais estudados, em que temos que ajudar a pessoa a poder falar e libertar isso sem julgamentos. Isso é outra história que, para mim, o Deus com quem me relaciono é um Deus que não faz juízos, julgamentos, diria, prévios, e depois sim, fazemos um julgamento no sentido de ajuizar e perceber com este material humano, psicológico, espiritual, o que é que eu faço? Tens que ajustar, tens que fazer um julgamento, mas antes no sentido de, quando a pessoa vem falar, e isto tenho aprendido com Deus, quer dizer, olhamos para o texto bíblico, em muitos momentos percebemos isto, que é, Deus está lá para escutar e, portanto, como também digo, tem as costas largas, vai falando, e é isso que eu, como padre, aprender. O Papa Francisco agora falava para os confessores, que eram confessores misericordiosos e não torturadores, porque infelizmente aconteceu uma outra vez, e é estar ali com a misericórdia, que é acolher o que a pessoa está a dizer e não julgar, para depois, mediante esse material humano, poder ajudar a atravessar coisas duras que possa ter vivido e assim encontrar espaço de vida. Tu usas o movimento para ajudar as pessoas, é a tua formação também de dança. E achei curioso, falamos antes desta conversa, quando combinamos que íamos gravar este episódio do podcast, que tu pões as pessoas a dançar em silêncio, sem música. Isso é quase um contrassenso, ó Paulo. Bem, mas não ponho porque isto foi o que aprendi. Também quero esclarecer, eu não sou bailarino profissional, a minha formação em dança começa como jesuíta, apesar de eu ter dançado para a MTV nos tempos da adolescência, mas nunca tive formação propriamente em dança, me tornar bailarino profissional, não é isso. Mas sim, depois, como jesuíta, comecei a ter mais formação e percebi, ou seja, desde contact improvisation, técnicas de dança, que trago essa informação para a espiritualidade para ajudar as pessoas a se habitar enquanto corpo. E muitas vezes, claro que também, enfim, a dança também há muitas coreografias que não partem propriamente da música, há quase com que a musicalidade interna que é daí. E como é que isto se pode trazer? E sim, junto com a Maria Luísa Carlos, tenho orientado workshops que é o Rezar com a Dança, e ela sim, professora de dança, foi bailarina da Companhia Nacional e é professora de dança, e portanto complementamos-nos a orientar este workshop, este retiro de Rezar com a Dança. E aí temos muita proposta de como é que a pessoa pode escutar a sua emoção a partir do movimento. Porque ao outro lado, Jorge, que me parece importante também falar, e daí também este meu sentido de investigação, que é nós vermos como corpo total. Nós evoluímos para uma sociedade, sobretudo a nossa sociedade ocidental,
para um intelectualismo, e tem que ver com questões, por um lado, teológicas, mas depois, sobretudo, a nível mais filosófico e social, e até científico, quando se dá ali o apogeu da razão na época do Iluminismo, e sobretudo contra a religião, podíamos dizer. Então vem a razão, o intelecto, a racionalidade da realidade, etc. E enquanto corporeidade fomos esquecendo, fomos como que adormecendo. E nós somos corpo. Temos matéria, no sentido de material, mas somos a corpo na sua totalidade. E nestas 5 dimensões, a dimensão orgânica, psicológica, racional, social e espiritual, enquanto corpo que somos, que dialogam entre si, vivemos muito mais. E quando temos consciência desse ser corpo que somos, atrevo-me a dizer que crescemos no sentido de uma maturidade pessoal muito grande. E trazer o corpo à espiritualidade e ao acompanhamento é algo que abre. Por exemplo, imagina, aqui, fazendo aqui quase como uma ponte com técnicas de psicodrama, e que também fiz uma formação em bibliodrama com um jesuíta psiquiatra e outro psicólogo, e dou um exemplo concreto porque assim ajuda a entender. Vi uma pessoa que me veio partilhar da sua dificuldade de chorar, que há muitos anos que não chorava, tinha muita dificuldade em chorar, as lágrimas ficavam como que presas ela fazia imagem, pronto, aqui estamos em voz, não dá propriamente para ver a imagem, mas como que presas na garganta, quase ao jeito de um tronco de uma árvore. E eu, olha, dá-me licença, estava com este apoio de acompanhamento, dá-me licença e ponho-lhe o braço, já que tem assim quase este ar de tronco, não é? O braço, e ponho encostado ao pescoço. E ele é mais ou menos essa sensação. E a pessoa dá um salto, é mais ou menos isto. Então pronto, agora tira o braço. A pessoa tira o braço, sim, tira, então tira o tronco. E o ato de forçar, não é? Claro, estava ali a medir no sentido para a pessoa fazer o exercício de libertar, e quando liberta, saem as lágrimas travadas. Portanto, nós aqui conjugamos o físico com o simbólico, e é este trabalho que ajuda. Claro que isto não é, às vezes não faço isto em casa no sentido de, porque depois é preciso ter alguém que acompanhe, porque depois saem aquelas lágrimas, e não é só o chorar, as lágrimas trazem muita coisa. Por exemplo, estou a pegar neste exemplo, e é preciso também estar ali alguém que tenha experiência para acompanhar, para não ficar em pânico, porque às vezes pode haver reações. Neste não foi o caso, mas pode haver reações das pessoas ficarem muito aflitas. Portanto, quando acontece este processo de libertação, é preciso estar alguém com experiência que ajude a viver bem esse tempo e os tempos seguintes. Por exemplo, eu só acho que é uma questão quase de respeito, quase ético, não é? Eu só posso propor este tipo de coisas, mesmo em contexto, às vezes, do retiro dos exercícios, se sei que vou acompanhar a pessoa. Eu não lhe posso desmontá-la ali, quer dizer, não é ético, não é adequado, não é simpático, não é uma falta de respeito, mesmo que eu possa perceber, esta pessoa precisa disto, mas eu não posso desmontá-la e a seguir não tenho forma de a acompanhar. Pode Quantas ser, vezes estás tu a ouvir pessoas nesses movimentos, exercícios, nisso que estás a fazer, e em que elas estão a desconversar contigo, a falar de uma coisa lateral àquela que provavelmente querem ou precisam de falar ou de libertar? Acontece com alguma frequência, porquê? Mas e repara, as pessoas não fazem nem sequer é por mal, porque nós não tivemos uma educação, ainda não temos, e a pouca que temos, enfim, está a começar, felizmente, mas nós não tivemos uma educação emocional. E depois há muita vergonha, por exemplo, falar de determinados temas, o inconsciente coletivo, mais uma vez, toca na questão da vergonha. E sobretudo, claro, uma coisa é até estar a falar com psicólogos, mas a figura do padre, simbolicamente, quem já me conhece, o Paulo para além do padre, no sentido, pronto, isso vai se sentindo à vontade, mas de repente, quando aparece, não é o Paulo, é a figura do padre que está ali, portanto, e por isso, de algum modo, ajudar a quebrar ou a dissolver esses caminhos de vergonha é fundamental para que a pessoa possa tocar o que é. A questão é que ainda há muito disso, e então, o que é que nós fazemos? Bem, enrolamos as técnicas, estamos ali às voltas, e acontece, não é? Quer dizer, e depois em termos de corpo, nós, quem vai tendo experiência percebe que a pessoa ou está ali a enrolar, não está, como eu às vezes brinco e digo, pois a pessoa está-me a falar da mão e a questão está no pé, e agora como é que eu vou levar ao pé? E será que é o tempo de levar ao pé? Portanto, a sabedoria mas que aí, por exemplo, o facto de estarmos agora com este podcast, de estarmos à conversa com isto,
Quando a pessoa vem, já sabe, então posso desmontar, posso estar em liberdade, posso ir fazendo caminhos de libertar a vergonha, porque é na verdade e na autenticidade que nós podemos trabalhar. E agora, seja em contexto espiritual, seja em contexto terapêutico, psicológico, ou seja até mesmo no contexto relacional. Imagina, temos uma boa amizade, duas pessoas que têm uma boa amizade. É na verdade que essa amizade se alimenta, e a verdade pode ser partilhar uma coisa ótima, maravilhosa, e ainda bem, e alegrar-nos em conjunto, como agora é o momento de partilhar uma coisa vulnerável e que eu não me sinta em perigo. Isso é que muitas vezes acontece nas relações, não é? É eu poder partilhar algo vulnerável e sentir-me em perigo, porque é que a outra pessoa vai fazer com esta informação? Os laços de confiança, os laços de fé, no fundo, têm a ver com este ato relacional, e por isso, como é que nós podemos viver, estabelecer esta confiança para que eu possa partilhar a minha vulnerabilidade e a outra pessoa, enfim, não vai gozar, não vai usar isto para outros fins, etc. E que isso está tudo muito no nosso inconsciente, porquê? Vemos a quantidade de séries que vemos, a quantidade de telenovelas que vemos, a quantidade de coisas que sabemos e direto e indiretamente vai nos influenciar. E se nós estamos bem connosco próprios no sentido, pronto, isto é uma telenovela, é uma série, não sou eu, então depois quando faço o acompanhamento, etc., portanto, estou a falar da minha vida. Mas aí é preciso ir desmontando estas coisas todas para que a pessoa possa se encontrar e possa libertar, enfim, os medos, as vergonhas, que mais uma vez estou ali a falar, parece que isto é tudo muito fácil. Não, tem a sua exigência. Eu não gosto de dizer que é difícil, não, tem a sua exigência. Pronto. Mas que se não se vai abrindo aos bocadinhos, como também digo às pessoas, eu quero abrir a porta e sair. Ok, eu só de olhar para a porta já é um passo para algumas pessoas, e já é importantíssimo esse passo. O eu começar-me a levantar já é outro passo. Portanto, não querer já atravessar a porta, porque aí estou a apressar as coisas. E então, conforme a realidade de cada pessoa, já é uma vitória. O olhar para a porta, se calhar, está sempre de cabeça baixa. Olha para a porta, já é, uau, espetacular. Assim, preparamos para amanhã ou uma semana, ou se calhar daqui a um ano, já pode levantar-se da cadeira. Pronto, e fazer este caminho de exigência, porque há situações que são muito duras, são muito traumáticas, são muito fortes, e não podemos fazer as coisas abruptamente, temos mesmo que respeitar os tempos de cada pessoa, e por isso eu tenho que estar atento. É por acaso que quem acompanha, seja um terapeuta, seja nós, diretores espirituais, temos que ter uma experiência de sermos acompanhados. Porque, enfim, no meu caso foi por também decisão e discernimento, na altura, seja com os meus diretores espirituais da altura, seja mesmo com os superiores, passar a dar passos de psicoterapia, precisamente porque uma das coisas que eu senti foi, eu sinto dom e sinto vocação de acompanhar pessoas, de poder acompanhar, mas há aqui muita coisa que eu tenho que estar livre a escutar a história, o drama, a dor daquela pessoa e não tomá-la como minha. Uma coisa é a empatia de estamos ali e estou a acolher. Outra coisa é de repente tomar como minha e o que eu vou responder à pessoa eventualmente seria o que eu gostaria que respondesse a mim. Não, calma, eu tenho que responder àquela pessoa, o que aquela pessoa precisa, o que aquela pessoa está, e por isso tem que estar mesmo muito bem comigo próprio. Aliás, qualquer terapeuta tem que estar o mais possível bem consigo próprio. Nunca estamos totalmente, estamos todos em caminho. Que é para as coisas não ressoarem dentro de si e não distorcerem todo o processo. Exatamente. E, portanto, é mesmo um processo de liberdade, um processo de encontro, porque a outra pessoa temos que lhe dar espaço, não é? Porque depois isto é muito delicado, não é? Porque entramos em terreno sagrado, coisas de muita intimidade, para que a outra pessoa também se sinta segura connosco próprios, portanto, connosco que estamos a orientar, mas sobretudo começar a ficar segura com ela própria, para chegar a um ponto a dizer, ok, muito bem, já agora posso seguir caminho, não criar dependências, não, temos que ter sempre este jogo bonito de liberdade e que no fundo ajudarmos todos a sermos maduros psicologicamente, na fé, na relação, etc, e que é um caminho mesmo de crescimento. Um dos momentos mais fascinantes do uso da palavra humana são seguramente os sermões. Posso pedir-te para escolher entre preferes o sermão aos peixes ou o bem prega feito mais? Olha, pois, em seu contexto, claro, o sermão aos peixes tem muito que se liga, não é? Tinha ali um contexto também religioso, social, político. Não gosto bem prega feito mais, no sentido em que eu, quando prego nas homilias, e também tem sido um processo de aprendizagem, não é? Uma coisa é aquilo que eu esteja a pregar
que haja mesmo autenticidade nas palavras, não seja... Como é vou que se usar faz aqui, um grande sermão? Ou se quiseres, eu até posso olhar isto de outra maneira, que é, o que é que te fascina num grande orador? o que me fascina um grande orador é perceber nele um sentido de coerência das coisas. Ou seja, nem que a palavra, o modo como diz a palavra, portanto, mais uma vez, aqui corpo total a falar. Não é só o conteúdo, mas a forma. Bem, tu como comunicador sabes que a forma também é conteúdo. Deixa-me dar aqui, em termos de voz, um exemplo rápido e percebemos logo o que é que eu quero dizer. Aleluia, aleluia. Jesus ressuscitou, alegremos todos, sejamos felizes. Aleluia, Jesus ressuscitou. O conteúdo é magnífico, a forma tem que ver com o conteúdo, nada, portanto, Nenhum de nós quer se dizer, sentiu contagiado por essa palavra. contagiado por essa palavra, não é? Portanto, agora, quando se sabe que a pessoa, no fundo, habita, eu acho que nós, enquanto pregadores, e habitar a palavra, eu acho que é uma expressão aqui bonita nesse sentido, habitar a palavra. Dou aqui um exemplo pessoal que me aconteceu para habitar pela primeira vez a palavra. Eu tive aulas com Diana Ringel, em Paris, uma professora de corpo, de dança, uma mulher fabulosa, aprendi imenso com ela, criámos uma amizade muito grande. E às tantas ela disse, olha, já, nós nunca dançámos a palavra, vamos dançar hoje a palavra. Eu, dançar a palavra? Sim. Ok, então lembra-te, se faz favor, de algo que saibas já de memória, e a coisa que me veio, ela sabia que eu era padre e falámos muito sobre isso, ela judia de cultura, portanto tivemos conversas muito bonitas, e eu lembro-me do Pai Nosso. Então muito bem, sim senhora, ok. Nós, apesar de ser em Paris, ela do Uruguai, falávamos em espanhol. E então, muito bem, olha, mas pode ser em português, porque até, não, estás à vontade, eu também falo brasileiro, por isso, ok, muito bem. Então eu começo, Pai Nosso, estás a dizer, ei, para, eu assim, tu estás a dizer, não estás a dançar a palavra, estás a dizê-la, e ainda mais escolheste logo isso. Essa oração tão importante para vocês, começa outra vez, faz favor. E eu, bem, respirei, colocar, Pai Nosso, que está, e eu, para. A palavra tens de ser tu, e tu tens de ser a palavra. Senão, não consegues incorporar sequer o que estás a dizer. Bem, então lá respirei fundo, um bocadinho de silêncio para... Bem, eu digo pai. Emocionei-me. E ela, e então? E no fundo, o que é isto? Eu acho que como pregador, um pregador que saiba, enfim, se calhar outro colega meu dirá de outra forma, conforme o seu contexto e o seu modo, as suas metáforas, não é? Mas no meu caso, não é? Esta coisa de dançar as palavras, habitar as palavras, dançar as palavras, incorporar as palavras daquilo que eu estou a viver, daquilo que eu estou a dizer, e sobretudo quando eu estou a ser um intermediário de palavras sagradas, portanto um sermão, não é? Uma coisa é, vou dar uma lição de educação religiosa quando era professor. Ok, tem que habitar o texto e tem que haver coerência, mas uma coisa, um sermão, é algo muito forte. Porquê? Porque eu estou a ser um intermediário da palavra e estou a transmitir, a ser um tradutor de quem pode ser o próprio Deus. E, portanto, a minha palavra tem uma força de juntar, mas também pode ter uma força de preparar, de separar, de afastar. Eu tenho que estar muito bem consciente do que é que, por um lado, obviamente quero, enquanto vocacional, mas perceber, e o que quero, atenção, e se calhar o afastar também pode ter sim do seu lugar. Quero afastar a injustiça, por exemplo. O afastar a injustiça, olha, cá está, os sermões de Santo António, não é? Do Padre António Vieira. O que eram? Eram muito stau, ou seja, e que se calhar afastavam injustiça, por exemplo, não é? Portanto, tem que haver esta delicadeza de juntar o espiritual, o religioso, o social, mais uma vez, o psicológico e o orgânico, neste habitar de texto, para quê? Para que não ser, sabes, depois as pessoas são muito sensíveis neste aspecto. Olha-me este aqui, olha a pregar, quer dizer, pregas coisas bonitas, mas não o vives, não é? E, portanto, e que se calhar, e muitas vezes acontece, mesmo em contexto de homilias, dizer, atenção, basta às vezes esta frase, e frase não ser clichê, mas, mais uma vez, habitar e dizer, atenção, esta homilia também é para mim. Eu também estou a dizer para mim. Às vezes até há técnicas de dizer, sobretudo, vocês. Não, nós, por exemplo,
ou um eu que poderia ser um eu, que estou a falar de mim, que poderia estar a falar com outra pessoa, ou de outra pessoa, mas para que para que as pessoas possam se sentir habitadas também por este texto, e não seja uma coisa de, lá está ele moralista a dar os recados. Não. Um sermão tem que habitar e, sobretudo, tem que nos ajudar, atrevo-me a dizer, todos sairmos mais adultos em várias dimensões. Na reflexão, colocar questões, crescer, e nas muitas dimensões, e claro, se é um sermão também nesta dimensão, poderíamos dizer, religiosa, espiritual da fé. Vamos fechar este podcast. Fazer um sermão ou falar às pessoas é seguramente encontrar um caminho entre todos. Estamos todos confinados, agora com uma promessa de ir desconfinando. Neste tempo que é de Páscoa e de primavera, devíamos estar todos a celebrar, provavelmente, uns belos passeios e uma celebração entre todos. E estamos todos presos. O que é que tu dizes às tuas pessoas? Estamos todos impacientes, se calhar agora, não é? Pois, estamos assim muito impacientes. O que lhes digo é, antes de mais, com muito respeito, porque às vezes é fácil tu, padre, falares, mas não estás com filhos, não tens teletrabalho, não tens que 24, pronto. Portanto, com muito respeito para saber esse contexto, às vezes ajuda as pessoas. Tenho insistido muito nisto, Jorge, com um pequeno exercício de respiração. Às vezes, só um inspirar e expirar fundo para acalmar o cansaço emocional. Não é uma questão de resolver, porque nem sequer gosto deste verbo resolver, porque às vezes pode parecer um bocadinho estranho, mas é, pelo menos, se estamos numa situação tão abrangente pandémica, encontrar pequenos tempos de descanso para que se possa encontrar a pacificação possível quando se está em casa. Depois, tenho insistido muito que é pedir ajuda, pedir ajuda, pedir ajuda, seja ela que tipo for. Se é pedir ajuda de que alguém me escute. Olha, nós jesuítas criámos uma coisa que é o ponto de escuta. Um grupo de voluntários para fazer escuta ativa, em que a pessoa se pode inscrever, e depois um voluntário, que temos formação para isso, e temos tido alguns pedidos, pronto, pessoas que telefonam, para simplesmente falarem. Não tem um intuito de terapêutico no sentido psicológico, depois podemos derivar, se for esse necessário, ou espiritual. Mas, por exemplo, tenho insistido muito que a pessoa possa pedir ajuda, e se precisa, por exemplo, de ajuda financeira, que peça, se precisa de ajuda social, psicológica, o que for. E outra coisa que tenho dito é, quem possa ajudar que ajude, para que podermos abrir em termos de colaboração, e mais uma vez insistir que não se julgue realidades. E também uma das coisas que tenho proposto, que é um bocadinho isto, que é, vejam só notícias uma vez por dia, por exemplo, para ganhar esta distância de ruído comunicativo que também pode acontecer, porque quando estamos mais, cá está, agora um outro tipo de silêncio, se eu estou mais tempo em casa fechado sobre mim próprio, o que acaba a acontecer? O tipo de informação não consigo relativizar num passeio, num encontro, no trabalho, etc. Então acumulo muito essa informação e isso ganha uma amplitude enorme. E então é ganhar a distância, o bom equilíbrio daquilo que me causa stress, daquilo que me causa confusão, para que possa encontrar o máximo de serenidade possível dentro do contexto que se vive. Sim, e é um outro modo de viver o silêncio e a respiração. Despressurizar é a palavra que se me ocorre. Mais do que silenciar, talvez a palavra seja serenar. E claro, a mais importante palavra da comunicação, escutar. Escutar abre espaço para que os outros possam dizer. Depois trocamos de papel. Eu digo e tu escutas. No meu Alto Minho diz-se, meio a brincar, meio a sério, quando um burro fala, os outros abaixam as orelhas. E os animais são bons ouvintes.